Oi, gente, como vocês estão? Vamos iniciar mais uma semana para a honra e glória do Senhor. E eu desejo que nesse dia e no decorrer dos dias o Espírito Santo fale fortemente ao nosso coração. Quero deixar aqui uma mensagem. Eu estava aqui, fiz o meu devocional, meditei, entreguei minha oração ao Senhor. E aí quando eu finalizo, geralmente fico desejosa de compartilhar aquilo que foi saltando no meu espírito, aquilo que foi sendo gerado no meu coração. E aí, após o meu devocional, eu fui ler um outro livro na Bíblia, que foi 2 Tessalonicenses, após finalizar o livro de Gálatas. Eu vinha lendo o livro de Gálatas com a minha filha, a gente finalizou ontem, mas hoje eu quis voltar no capítulo e ler novamente. E aí depois eu passei para 2 Tessalonicenses. E quando eu estava lendo 2 Tessalonicenses 3, a partir do verso 6, eu me deparei com um assunto e fiquei curiosa. Eu sempre gosto de ir nos termos do original, do grego, que foi a língua em que o Novo Testamento foi escrita, para poder investigar o que realmente a palavra do Senhor estava querendo nos passar. Mas percebi uma coisa, ainda fazendo o estudo e vendo alguns termos do grego, o que está escrito na nossa língua no português é exatamente o que na língua grega eles estavam querendo dizer. Então, assim, a tradução ela foi diligente. E aí eu quero ler para vocês esse trecho aqui. 2 Tessalonicenses 3, a partir do verso 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. E aí tem uma referência aqui embaixo que diz assim, desregradamente. E não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente, ou nesse caso, desregradamente. Quando estivermos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Finalizando aqui no verso 14. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, falei, gente, eu sempre defendi uma coisa que é muito pessoal minha. Por exemplo, ao pensar em fazer missão, ao pensar em cumprir o ID, eu sempre tive uma coisa no meu coração, após eu buscar esse entendimento pessoal, de que eu não queria ser esse peso aqui que Paulo está falando na vida de ninguém. Eu não queria simplesmente viver uma vida missionária às custas de outras pessoas. Eu queria ter como me manter também. Receberia ofertas e ajuda? Com certeza. Como Paulo diz aqui. Eu pensava dessa forma. Se alguém quisesse me abençoar, não iria recusar. Até porque quando você recusa ser abençoado, você está impedindo que o outro seja abençoado. Então, assim, quando há uma oferta voluntária, Cris, eu quero te dar isso daqui. Eu quero entregar isso para você. Cris, juntamos isso aqui para poder abençoar a sua vida. Aceito de coração, agradecida e, assim, liberando palavras para que superabunde na vida da pessoa por ter me abençoado. No entanto, Paulo está dizendo aqui
que nós não devemos ser um peso na vida uns dos outros. Paulo era um missionário. Paulo, ele ficava andando, né, pregando o evangelho, mas ele diz que ele mesmo, bem como Silas e Timóteo, não eram um peso na vida de ninguém. E que esse era o modelo a ser seguido. Então, ele queria que os tessalonicenses olhassem para ele e vissem nele um exemplo de quem trabalhou arduamente para não se tornar um peso para ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente. Trabalhamos quem? Paulo, Silas e Timóteo. Seria a equipe missionária de Paulo, né? Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito. Eles podiam receber ofertas, né? Eles tinham esse direito como apóstolo, como discípulos de Cristo, como missionários. Eles tinham esse direito. O fato é que eles não dependiam única e exclusivamente apenas das ofertas dos irmãos, para que não se tornassem pesados. Então, a exortação era que se aquele que não trabalha, que também não come, é simples assim. Se você não quer trabalhar, meu irmão, se você quer viver da preguiça, então assim, viva do vento. Vamos aqui traduzir na versão da Cris. Gente, mas brincadeiras à parte, é um assunto sério. E quando eu fui fazer esse estudo, quando eu fui mergulhar e fui pesquisar e fui ver os termos e tudo mais, não é uma mera exortação, assim, levinha. Aqui quando fala no finalzinho, né, que a gente deve até se afastar, não se associar com essas pessoas. Não olhar para o nosso irmão como sendo um inimigo. É um sanguessuga, inimigo meu. Não é vê-lo como um inimigo. Só que quando tem uma pessoa que não quer trabalhar e ela só fica ali, é um pedinte, né? É só o pedinte. Só, preciso, quero, não tenho, me ajuda. Não. Quando é uma pessoa preguiçosa, que ela não quer mudar, ela não quer trabalhar, você só fala assim, não, meu amigo, tudo bem, beleza, eu tenho mais o que fazer, fica aí na sua preguiça, então, e eu tô, né, seguindo, tchau, obrigado. E aí você deixa ele ali, porque uma hora Jesus vai apertar essa pessoa de um jeito que ele não vai ter mais outra saída, ele vai ter que trabalhar. Quando ele vê que os outros irmãos não estão suprindo as necessidades dele para que ele se mantenha naquela condição ociosa, ele vai cair na real e vai trabalhar. Por exemplo, Paulo fala isso daqui para os Tessalonicenses, por quê? Porque antes, um pouco antes, é por isso que é bom a gente ler todo o contexto, um pouco antes, nos capítulos anteriores, são 3 capítulos, né? Paulo está falando também sobre a vinda de Jesus. Então, está falando sobre aqueles que vão acabar caindo em apostasia, está falando aqui. Então, assim, está falando sobre o homem do pecado, que é o que? O anticristo, que vai se assentar, né, no lugar santo, quando for reconstruído o templo. Essa carta ela é um pouco também escatológica, essa carta de 2 Tessalonicenses. Então, esses irmãos que não queriam trabalhar, certamente eles estavam pensando, Jesus deve estar quase voltando, a gente vai trabalhar para quê? Entendeu? Então, assim, não era uma ociosidade na cabeça dessas pessoas sem fundamento. Eles justificavam isso com a volta de Cristo. Mas em lugar nenhum da Bíblia vai dizer que não devemos trabalhar porque Jesus está voltando. Então, gente, o nosso trabalho glorifica o nome de Deus. Não é à toa que em Colossenses 3:23 diz, né, que tudo quanto fizermos devemos fazer de todo o coração, como que para o Senhor e não para homens. Isso quer dizer sobre os seus dons e talentos, sobre as suas obrigações, sobre o seu ordinário, dia a dia do lar, com a família, com o trabalho, servindo em amor. E outra, aquele que trabalha pode abençoar a vida dos outros. Então, quando todo mundo trabalha, uns abençoam a vida dos outros. Olha só que legal. Tá aqui na palavra, gente. Lá em 2 Tessalonicenses 3, a partir do verso 6. E que o Senhor, né, inculque isso na nossa mente, em nome de Jesus.